Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença das professoras Débora de Mendonça, de Química, e da professora Marisa Araújo, de Ciências. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. E enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar os temas das aulas de Química. Professora Débora, tudo bem? Tudo bom, Gabi? Conta pra gente quais foram os conteúdos das suas aulas hoje. Assim, hoje nós trabalhamos com 2 aulas de Química Orgânica, foi muito orgânica. Trabalhamos na primeira aula um pouquinho sobre o processo de desidratação, então nós trabalhamos, as reações de eliminação, que já havíamos trabalhado um pouquinho na aula da semana passada, mas dessa vez com foco em desidratação, ou seja, a saída de uma molécula de água. E aí nós trabalhamos ele no processo intra e inter, e vimos ali a diferença. Na última aula, nós trabalhamos um pouquinho a desidratação do ácido carboxílico. Na sua própria estrutura, é possível, se houver mais de uma função, é possível, então, sair ali a molécula de água e a formação de um grupo funcional chamado anidrito. E ainda, nós trabalhamos as questões de eliminação múltipla, que é a formação dos alcinos. Muito obrigada, professora. Agora que já relembramos as aulas da professora Débora, vamos voltar para as nossas perguntas. A próxima pergunta acabou de chegar da Marcela Silva, da Escola Estadual Padre João de Matos Almeida. Professora, quantos anos uma bactéria pode sobreviver? Olha, quando a pergunta chegou aqui, até mim, eu fiquei pensando, como vou responder isso? E eu falei, faço questão de responder, principalmente para dizer que o professor não tem domínio de todo, sabe todo o conteúdo, A biologia é extensa, a química também, mas a gente pode responder sim de acordo com as características das bactérias, o ciclo de vida delas, A gente não para pensar quantos anos vive uma bactéria, mas as bactérias, elas têm um fator primordial, que é a capacidade, a alta capacidade reprodutiva, Então elas reproduzem tanto sexualmente, por mistura de material genético, elas vão conjugar uma com a outra, tem um pile lá, que é uma ponte citoplasmática, e passar aí DNA, o plasmídio de uma para outra, reproduzir sexualmente, que é importantíssimo para a variabilidade genética, mas elas reproduzem muito rapidamente de forma assexuada, Elas dividem ao meio, e vão reproduzindo. Então a taxa reprodutiva delas é altíssima, Então eu não vou pensar em uma bactéria, porque para eu saber quanto que uma bactéria sobreviveu, eu teria que marcar aquela bactéria, colocar um marcador ali, químico, e acompanhar no tempo esse processo. Nós vamos dizer assim que as gerações de bactéria vão durar bastante se as condições forem favoráveis. Então assim, eu tenho às vezes num dia várias gerações, quer dizer, bactérias mães, filhas, e aí elas vão continuando aí a multiplicação. Então eu preciso daqueles fatores ambientais, A temperatura tem que estar adequada, o meio nutritivo tem que estar adequado. Se eu colocar uma bactéria, ela está lá crescendo numa gelatina, na temperatura ambiente, 25 graus na CNTP. Se eu coloco ela na geladeira, ela vai paralisar ali, Aí se eu tiro de novo, ela volta. Então tem todos esses fatores ambientais, Então vai depender desses fatores, E aí, para saber exatamente o tanto que ela sobreviveu, eu teria que fazer uma marcação, seria uma pesquisa mesmo, Científica. Mas vamos pensar aí nas gerações. Uma bactéria vai produzir milhares de gerações ao longo do tempo. O crescimento dela é exponencial. Inclusive, quando a gente vai lavar a mão, vou falar disso aqui agora, aproveitando que a gente está na pandemia, às vezes a pessoa comeu uma coisa ou mexeu no lixo, lava a mão correndo debaixo da água e sai. Eu vou lavar com sabonete, qual que é melhor? O sabonete vai matar a bactéria melhor, o álcool? Nós temos aí também aqueles produtos que são bactericidas, que matam, e bacteriostáticos, que só reduzem o crescimento. E como o crescimento é exponencial, por exemplo, se eu pego lá um sabonete que ele mata 90% das bactérias, quer dizer então que num intervalo de tempo, se eu tiver lá 1 milhão, 90% de 1 milhão que vai morrer, vai sobrar os 10%. Aí você tem que continuar, porque daqui a pouco você vai matar 10%, 90% daquilo que sobrou. E assim por diante. Então você tem que lavar a mão e aguardar aquele tempo. Mesma coisa com álcool, álcool iodado e assim por diante. Então são vários fatores, Então saber exatamente o tempo que dura
é difícil de calcular. Mas lembrando que elas multiplicam muito e promovem muitas gerações aí em pouco tempo. Talvez é interessante porque às vezes a criança, né, o adolescente associa muito o tempo de vida da bactéria ao tempo de uma contaminação. Por exemplo, eu estou com uma garganta inflamada. Então ele acha que enquanto eu estou lá, sei lá, 7 dias, 8 dias com a garganta inflamada, é o tempo que durou a bactéria. E na verdade não é. Aquela bactéria que iniciou, ela pode ter morrido em questão de horas. Mas a geração dela tá das multiplicações que vão acontecendo de forma tão rápida, aquelas colônias, né, é que vão formando. Eu costumo trabalhar muito com os meninos quando falo essa questão, é fácil pensar no pão, né? O pão ali, quando ele começa a contaminação, você não enxerga, mas quando você já está vendo o bolor, né? Você já está vendo ali a quantidade, aquela coloração, ou seja, ali já é uma colônia, já tem várias outras gerações de bactérias ali que se formaram. Então não foi aquela primeira que durou até ali. E umas vão morrendo, outras vão sobrevivendo, e tem a questão da seleção natural, vão sofrendo mutações também. Exatamente, então o tempo ali não tem a ver com o tempo de vida de uma bactéria em si, mas sim a sua reprodução na colônia. A população delas. Muito bem, professora de Química. Obrigada, professora. Próxima pergunta. Poderia explicar como é formado o plástico a partir do petróleo, professora? Uma pergunta do 3º ano. Ah, claro. Nós trabalhamos aqui um pouquinho, já falamos um pouco sobre o plástico na aula, mas vamos recapitular então aqui, ó. Então, o petróleo, né, não é uma fonte renovável, ele passa por um processo que nós chamamos de destilação fracionada, que é um tipo de fragmentação do petróleo. Então, de acordo com os pontos de ebulição, ou seja, a mudança de fase ali, eu consigo fazer então essa separação. E uma das últimas separações que consigo obter é chamada de nafta. Essa nafta, ela é um dos componentes do petróleo. Essa nafta, ela sofre um processo químico, ou natural ou sintético, onde vai formar então os monômeros. O que seriam esses monômeros? São pequenas partículas. Pensa num Lego, é como se fosse um pequeno Lego, onde eu vou formar um todo. Ok? Então, essa formação de monômeros normalmente acontece pela reação de eliminação. Então, eu tenho ali alcanos que estão dentro da nafta, que vão sofrer a eliminação de 2 hidrogênios, formando então ali os etenos. Né? Essa estrutura eteno, ela sofre um segundo processo que é chamado de polimerização. Esse processo de polimerização é justamente a formação do plástico. Então, a gente tem aí 2 problemas que mais para frente nós vamos discutir, que é justamente a questão do plástico, né, o uso, o consumo, a professora aqui vai poder até me ajudar a falar um pouquinho sobre isso, e ainda, da onde vem esse plástico, a fonte dele, que no nosso caso é essa dependência que nós temos com o petróleo. Perfeito, professora. Próxima pergunta. O que é endométrio? Uma pergunta do 5º ano. Ok. Endométrio é um músculo, tá? Da onde? Do útero, né? Então, é um músculo feminino. Então, o útero é um órgão muscular em forma de pera invertida. Ele tem uma camada externa, que é o perimétrio, um recheio, né? Que é o miométrio, e o endométrio, a camada mais interna. É essa camada que vai desenvolver no ciclo menstrual, né, que ela vai desenvolver aí na primeira fase do ciclo menstrual, para poder preparar o útero para a chegada de um embrião. Se houver fecundação, ele vai nidar nesse endométrio. Se não houver fecundação, o endométrio ele vai se desfazer pela queda dos hormônios, né, progesterona e estrógeno, e aí a menstruação vai coincidir com a queda desses níveis hormonais, e o endométrio ele vai então sair sob a forma de menstruação. Então o endométrio é uma camada muscular interna do útero. Excelente, professora. Próxima pergunta. Como a produção do plástico a partir do álcool pode favorecer o meio ambiente? Pergunta do 3º ano. Ah, que legal. É bom que já vem completando a outra. Então, como eu disse, né, estamos trabalhando com a ideia de que o petróleo não é uma fonte renovável e nós temos essa alta dependência dele. Então, existe já uma discussão, né, nessas últimas décadas de como podemos trabalhar com fontes renováveis. E ainda, nós temos a discussão do uso, né, do plástico.
Então, quando a gente fala de bioplástico, nós não estamos falando de plásticos que eles serão, que são biodegradáveis. Existe uma diferença. Os bioplásticos é porque eles são resultantes, né, de fontes renováveis. Aqui no Brasil, normalmente, o etanol. Então, nós vimos no processo de eliminação, de desidratação, que é possível numa molécula de álcool eu eliminar o OH e um hidrogênio e formar a molécula de água e restaurar ali uma ligação pi, ou seja, formar de uma ligação simples, formar uma ligação dupla entre carbonos. Então, se eu consigo fazer esse tipo de obtenção do monômero através do álcool, ao invés de ser do petróleo, eu já tenho ali uma vantagem, porque o processo do bioplástico, ele já não está mais tão ligado, tão dependente ao petróleo, à fonte de petróleo. No entanto, nós ainda temos o problema do plástico, né? Como você foi falado aqui sobre as bactérias, o plástico, ele é um tipo de polímero muito estável. Por isso, ele dura muitos anos na natureza, né? Aí isso gera todos esses problemas que nós vemos. As ilhas de plástico, o problema dos animais marinhos, o alto consumo que nós temos com plástico. Eu vim, inclusive, comentar com a professora de um experimento que foi feito por uma repórter muito interessante, onde ela ficou 7 dias sem tocar ou usar nenhum tipo de plástico. Você começa a perceber o quanto nós estamos envoltos desse consumo, e quanto nós estamos o tempo todo fazendo uso, né, de um tipo de plástico. E esses plásticos, eles são estáveis, eles não são biodegradáveis. Então, é interessante esse recurso do bioplástico, uma vez que eu já não tenho mais essa dependência com petróleo. Porém, ainda é plástico. Nós precisamos ainda discutir outras formas, né, outras tecnologias para diminuir, então, a nossa dependência do uso desse material, que é muito bom, né? Complementando, né? Claro. A gente veio até conversando sobre isso, sim, né? Que as bactérias estão envolvidas aí no processo fermentativo, né? Então, quando a gente produz o etanol, né? Que vem da cana-de-açúcar, principalmente da cana-de-açúcar, né? Por que cana-de-açúcar? Pode ser também de milho e outras sementes. Mas, por exemplo, o milho, ele tem muito amido. O amido é mais difícil de quebrar, né? Então, primeiro tem que passar por um processo de quebra, né? Dessa molécula para chegar aí nos carboidratos menores, né? E a cana-de-açúcar já é uma sacarose, já é menorzinho, né? É união de 2 moléculas de glicose. Então, é mais fácil de quebrar da frutose e da glicose. Então, é muito interessante, mais uma utilidade aí do etanol, né? No Brasil, a gente produz aí esse ano em torno de 35 bilhões de toneladas de etanol. Sim, ele é um dos maiores no ranking de produção de etanol. E a cana-de-açúcar, quando você cultiva a cana, né? Em um hectare você pode produzir aí 90 toneladas de cana-de-açúcar. A cana, para crescer, como ela é um vegetal, ela está também tirando o gás carbônico do ar. Então, ela já está despoluindo. Então, no processo de produção da cana, ela já está contribuindo. Mas é logicamente que, como todo combustível, também produz gás carbônico, também vai produzir aí componentes que vão poluir o ar, mas só da gente estar saindo um pouquinho aí do petróleo, já é uma vantagem. E a questão do biodiesel também, voltando para a química aí, né? Como é interessante o biodiesel, que eles transformam e pegam óleos, gorduras, junto com o álcool, né? Como a gordura, o óleo, tem ácidos graxos, né? Quando separa a glicerina, né? Setor de química aí pode estar sim, a gente já até trabalhou um pouquinho sobre essa reação. E produz o reação. óleo diesel, né? Que também é muito utilizado aí como um biocombustível. Sim, verdade. E hoje, cada vez mais, tem aumentado a porcentagem, né, do biocombustível dentro desses combustíveis que são comercializados aí nos postos de gasolina e tudo mais, justamente para tentar, né, também. Isso, o etanol com a gasolina. Isso, justamente para tentar aí melhorar essa questão da ideia da nossa dependência do petróleo. Sim. Excelente, professores. Próxima pergunta. Se produzimos tanto lixo, por que não preferir o gás metano como combustível? Pergunta do 4º ano. Olha que pergunta massa. Bem, lembrando que o gás metano é produzido pelas bactérias, né? Tem lá o aterro. Não vou falar de lixão não, né, gente? Porque lixão falar de aterro sanitário, né? Onde
tem todo um processo técnico aí, né? Coloque o lixo, ele vai ser, eles vão colocar camadas, né? De argila por cima, que vai ser compactado, tem toda uma drenagem embaixo para pegar o chorume e tal. E naquele processo de decomposição anaeróbica, a bactéria produz aí o gás metano. Mas a produção do gás, do biogás, envolve aí uma técnica pouco conhecida, a gente esbarra por questão de legislação, esbarra por questão de capacitação técnica, incentivos, tá? Então, se for passar com economistas, com pessoas da área, elas vão dizer que o custo da produção de metano, ela é muito elevado. Para você investir, gera lucro? Gera. Mas, se pensar em custo-benefício, você utilizar outras fontes, como etanol, como biodiesel, elas são fontes que rendem mais, né? E, além disso, o gás metano, ele também produz outros compostos, né, que são poluentes, tá? Ele libera gás carbônico também, tá? Então, assim, dos outros combustíveis, dos biocombustíveis, ele ainda é um que está ainda, não se equipara em termos de conservação ambiental, que ele também produz aí alguns resíduos para a atmosfera, tá? Então, esbarra principalmente na questão de custo-benefício. Okay? Só complementando, tá. Uma outra questão também que esbarra muito é a questão energética. Sim. Porque dentre todos os combustíveis que nós temos, o seu fator energético não é atrativo industrialmente. Então, termina que você não tem investimento, não tem esses incentivos, então você não tem tecnologia que faça uso desse material. Então, por isso, igual, por exemplo, eles investiram uma quantidade enorme financeira nos carros elétricos. E foi um incentivo enorme. No entanto, não é projeção, os carros eles não têm a mesma potência do que os carros que são de combustíveis fósseis. Então, ainda se esbarra muito nessa questão. Então, assim, para que haja a tecnologia para fazer uso desse material, é necessário, então, que haja investimento para que haja, então, a tecnologia para isso. Obrigada. Estamos chegando ao final da Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode também consultar o seu PET, Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quero lembrar que as aulas de hoje ficarão disponíveis nas nossas plataformas digitais para você assistir quantas vezes você quiser. Agradeço a presença das professoras, dos intérpretes de Libras que estiveram hoje aqui com a gente e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã.